Nós estamos nessa série Santo Ministério e o Serviço dos Santos. E nós falamos um pouco sobre o ministério apostólico e o tema de hoje é o ministério profético. Só que assim, irmãos, eu estava estudando semana passada, acabei ganhando uma semana para estudar um pouco mais. O ministério profético, irmãos, por mais que eu fique aqui 2 horas, 10 horas aqui falando, é muito difícil você resumi-lo, ou assim, até dá para resumir numa única frase, o ministério profético. Mas falar sobre o ministério profético, eu posso falar muito, eu vou falar 0,01%. Sabe por quê? Enquanto a Fran estava orando aqui, irmãos, olha só uma coisa. Enquanto a Fran estava orando aqui, o Espírito Santo me apontou. Enquanto ela orava, eu senti no meu espírito. Quantos aqui creem que o Espírito Santo faz assim? Assim, o Espírito Santo me falou. Quem consegue? Eu estava ali, aí a Fran estava ministrando. Ela está falando de... O nome do A.W. Tozer é difícil de falar, né? É uma coisa, um nome meio estranho. O A.W. Tozer, do livro que ela leu, A Vida Crucificada. E uma das frases que ele fala muito forte, que eu achei muito impactante, ele fala assim: na maioria dos lugares é difícil conseguir levar alguém a uma reunião da qual a única atração é Deus. Está cada vez mais difícil de levar pessoas a uma reunião onde a única atração é Deus. Única atração é Deus. E isso é preocupante, porque nós vivemos uma geração pós-moderna de cristãos. Eu tenho falado algum tempo, eu tenho falado já algumas semanas, meses na verdade, sobre nós nos aprofundarmos na palavra, sobre nós querermos desenvolver maturidade bíblica, porque senão isso vai acontecer, vai chegar um ponto que a gente não vai conseguir entender a profundidade que as coisas estão indo. E quando eu estava lendo um pouco desse livro que a Fran, né, A.W. do Tozer, A Vida Crucificada, fala, irmãos, é muito profundo. É muito profundo, é muito forte, é um estilo. Você lê o livro e fica constrangido. Enquanto a Fran ministrava, Apocalipse 19, versículo 10, a parte B, ele fala assim: o testemunho de Cristo é o espírito de profecia. Eu falo, olha aqui para mim, irmão. Enquanto a Fran ministrava aqui, ela estava testemunhando de Cristo. E a palavra de Deus diz em Apocalipse que o testemunho de Cristo é o espírito de profecia. Ou seja, o que estava falando aqui é a própria ação do ministério profético. Então é muito difícil falar sobre o ministério profético se nós temos um público de receptivo que não consegue compreender ou até discernir muitas vezes. Não estou falando de vocês, irmão, estou só falando de algo que acontece comigo, com todos nós. Que o que acontece num palco de uma igreja não é uma performance. O problema é que uma geração inteira está se acostumando com performance. Quanto mais performática for a apresentação, mais empolgante é. Quanto mais mexer na minha alma, mais empolgante é. Mas é o testemunho de Cristo, é o espírito da profecia. De Cristo. Era nítido ver o espírito de profecia falando agora há pouco aqui. Nítido. Então, o ministério profético, deixa eu entrar na palavra, porque eu preciso ministrar isso aqui para poder terminar essa série. Eu queria muito terminar essa série. Ministério profético, então, você pode até colocar lá aquele versículo que eu estava falando ali, pode passar o PowerPoint, legal. Então, o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Você consegue entender, irmãos, que a ação do ministério profético é muito mais do que uma simples revelação ou uma simples predição. É o testemunho de Jesus. E aí eu faço uma pergunta para mim.
E estendo para você. Quando você está liderando a sua célula, você está pelo espírito de profecia ou está pela performance humana? Pô, pastor, é difícil isso aí. Não, não é errado, irmãos, você se preocupar em falar bem, em se fazer entender, em você adquirir técnicas de palco, de falar, né, igual os músicos, de presença de palco, de roupa, de um monte de coisa. É importante? Claro que é importante. Existe isso. O ser humano é visual, né? Agora, muito mais importante que isso é você ser um canal do Espírito de profecia. Então eu quero começar a fazer um ministério profético para a gente entendendo que ele flui no testemunho de Jesus, não no testemunho de homens, não na vontade de homens, mas no testemunho de Jesus. Amém? Porque dele, por ele e para são todas as coisas. Todas as coisas. Sabe, irmãos, antes de entrar aqui no tema, eu não posso deixar de estar conversando com o Juan algo. A gente precisa, eu estou falando com o líder, amém, irmão? Amém ou não amém? Tem alguém aqui que está aqui só porque, estou aqui porque tem que estar. Se alguém está aqui porque tem que estar, senão vai ser difícil compreender. Mas sabe, irmãos, quando eu vejo Paulo falando, assim, falando ao seu filho Timóteo, aqui tem a chave, Juan, do que a gente estava conversando. Quando Paulo ao seu filho Timóteo, sofra comigo as aflições como um bom soldado de Cristo. Eu não consigo imaginar Paulo, isso aí, quem me deu essa linha de pensamento foi o pastor Elias, que já foi pastor aqui nesse prédio. Eu li algo dele e conversei com ele um tempo sobre isso, e isso saltou esses dias com muita força no meu coração. Que ele fala que eu não consigo ver Paulo falando para o seu discípulo, me livre dessas aflições. E aí que vem um entendimento de algo. Que quando nós somos meninos, as aflições vêm, nós temos 2 caminhos para entender. Vem comigo, porque senão depois você não entende. Vem comigo aqui. 2 caminhos. Você acha que está fazendo a vontade dos homens. Outro caminho que você pode ter, vou botar uma terceira via aqui. Outra coisa, eu estou fazendo tudo errado. Mas tem uma terceira. Você já parou a pensar que o testemunho de Jesus, no tempo que nós estamos vivendo, provavelmente vai te levar a caminhos de aflições? Que você viver piamente o Evangelho de Jesus, no tempo que nós estamos vivendo, a tendência é você atrair para você aflições? Quando nós somos meninos, nós corremos das aflições. Agora, quando nós somos homens de Deus, que entendemos o propósito de Deus, nós encaramos essas aflições como homens. Ainda que você tenha todas as ferramentas possíveis para guerrear. Na carne, todas as ferramentas. Nós precisamos entender que se é o propósito de Deus que está nos levando a passar por caminhos difíceis, eu preciso encarar como homem de Deus. E quando eu falo homem de Deus, entenda também mulher de Deus. Então, é impossível eu falar de ministério profético sem nós entendermos o mover que o Espírito profético traz. Amém, queridos? Tem muita coisa. Então, para eu deixar isso aqui bem claro, para aqueles que gostam de anotar, de seguir uma linha, ministério profético, então, nós precisamos primeiramente, depois de entender esse mover, entender que o ministério profético, muitas vezes, por muitas pessoas, quando se fala em ministério profético, logo ela entra e mistura com profecia. Irmãos, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Quer dizer, não é que não tem nada a ver. A profecia também está no ministério profético, mas não é profecia. Porque quando se fala de profecia, naturalmente, ou até, não sei, dogmamente, religiosamente, aconteceu com a igreja, com a gente.
A gente já liga a fatos, a acontecimentos, a datas, a momentos, geralmente ligado ao futuro. Geralmente ligado ao futuro. Isso é um aspecto do ministério profético, mas o ministério profético não está limitado a isso, a esse aspecto de predizer o futuro. Amém, irmãos? Vamos lembrar uma coisa, Efésios capítulo 4, deixa eu ver se eu marquei aqui, só que Deus deu um para apóstolo, profeta, mestres, evangelistas e pastores, amém? Foi esses 5 ministérios. O objetivo era o aperfeiçoamento dos santos, até que todos cheguem à estatura de varão perfeito, a varonilidade de Jesus. Vocês lembram desse texto? Não quero entrar nele de volta. Então Deus colocou para cada um, segundo a sua graça, esse ministério. Falamos do apostólico, agora falamos do profético. Ele não tem a ver com predizer as coisas. Meu Deus, tem um profeta da igreja, deixa eu lá ver como é que vai ser o meu futuro. Não, irmão, não é. Então, eu gosto da definição de Austin Sparks, que foi o livro que eu compartilhei com o Juan, e eu estou lendo, é muito forte quando eu falo de ministério profético. Foi um jovem que foi ganho para Jesus no evangelismo de rua, lá na Escócia, Glasgow, o nome da cidade é difícil de falar. Ele foi ganho no evangelismo de rua, tinha uns jovens doidos pregando em 1800 e pouquinho na rua, na Escócia. Jovens pregando na rua em 1800. Onde estão os jovens que têm coragem de parar de pregar no Instagram, pegar e sentar numa caixa, numa esquina e começar a falar de Jesus, igual eu vi uma moça hoje, chorando, pregando Jesus na rua em Curitiba? Não, mas o testemunho de Jesus está ficando preso atrás de posts de Instagram. O testemunho de Jesus, o espírito de profecia está ficando travado, sabe o quê? Em quem entende mais da Bíblia. O testemunho de Jesus está ficando travado em quanto mais eu consigo acarretar de bênção na minha vida. Deixa eu falar uma coisa para vocês, irmãos. No segundo culto que nós gravamos ali embaixo, quando eu ministrava sobre o espírito do anticristo, segundo Tessalonicenses, eu ouvi uma voz falando comigo: ah, você quer guerra? Pois então você vai ter. E eu comecei a me aprofundar mais. Ah, pastor, não sei se é verdade, não sei se é real. Pois então, querido, eu posso te falar uma coisa. Pegue a Bíblia e estuda, 2 Tessalonicenses, e veja sobre o espírito de engano. E eu ouvi aquela voz, falei assim: você quer guerra, então você vai ter. Aí eu fiquei um pouco assim, falei: como assim? E ministrei aquela palavra, deu 23 minutos. A primeira deu 17, a segunda deu 23. E logo eu fui começar a me aprofundar sobre isso. E eu fui estudar 2 caras que falam muito sobre o espírito do anticristo, o espírito de engano. E são pessoas que têm muito respeito no que falam. Aquele pastor Paulo Júnior, que pregou na Atitude sobre a volta de Jesus, sobre 2021. Ele aprofundou assim no nível hard a administração da urgência dos tempos. Lá na Atitude, ele ministrou agora, acho que foi esse domingo. E o outro lá, Martinho Pozella. E ele falou exatamente o que eu ouvi. Ele falou assim: um dia quando eu comecei a pregar sobre o espírito do anticristo, eu senti que eu iria enfrentar a maior guerra da minha vida. E eu nunca sofri tanta perseguição igual comecei. Eu não estou falando que eu sofri perseguição, mas estou falando que isso acontece. A profecia, o ministério profético, é o ministério que Deus colocou nos santos, especificamente, uma das especificações, ou das especialidades, sabe qual que é? O confronto do espírito de engano. O ministério profético é o soco de direita na cara do espírito de engano. O ministério profético, ele tem dentro dele o dever de desmascarar o engano. De desmascarar o engano. Por isso, como eu falei, é muito difícil ministrar, porque um profeta, aquele que exerce o ministério profético, ele é muito mais do que alguém. Eu não vou entrar nisso porque é muita coisa, mas ele é muito mais do que alguém que ouve Deus. Ele é alguém que encarna a palavra. Ele é alguém que a mensagem e a vida dele se misturam. A mensagem do profeta
o mistério profético, a mensagem do profeta e a vida do profeta, elas se misturam. Você pode estudar Moisés, você pode estudar Davi, você pode estudar a vida de Samuel, Ezequiel, Jeremias. Para mim o profeta, fala que o Jeremias é o profeta chorão, né? O profeta que sofreu muito. Meu irmão, ninguém foi tão humilhado, ninguém foi tão escarnecido pela mensagem de Deus como Oséias. Oséias, a mulher dele se prostituiu, largou dele, foi se prostituir com outros homens. Deus mandou ele pegar e casar com ela. Ela veio para casa. Não, ela primeiro era prostituta, casou com ela, veio para casa. Ela voltou a viver a vida que ela tinha, pois ele foi lá e casou de volta. Comprou ela. Então a mensagem do Espírito de profecia não é somente palavras, a mensagem do Espírito de profecia é mensagem. Então fica aqui um recado para você, irmão, que quer conhecer muito a Bíblia, quer ser um profeta, que quer trazer a mensagem de confronto. Irmãos, se prepare para sofrer. Não há um profeta na Bíblia que teve uma vida de brilho, de glamour. Não existe um profeta. O último grande profeta que existiu, narrado na Bíblia, é Jesus. E você sabe como que o mundo fez com ele? Você sabe, líder, o que o mundo fez com Jesus? Crucificou ele. Então a mensagem profética, ela não é apenas um mover, ela é uma vida. Se eu fosse então resumir o que é o ministério profético, como eu falei, eu gosto do que Austin Sparks fala. Ele resume: é o ministério da interpretação espiritual. Ele lê assim: é a interpretação de todas as coisas do ponto de vista espiritual. É trazer os significados espirituais das coisas, do passado, do presente e do futuro. Olha só, olha aqui, irmãos. É natural do ministério profético difícil entendê-lo. É a interpretação de todas as coisas do ponto de vista espiritual. Fala espiritual. Deixa eu falar um problema de uma geração que nós estamos enfrentando, irmãos. Aqui em Guaratuba, em qualquer lugar do mundo, é uma geração muito natural, onde é espiritual se eu estou vendo o resultado no natural. Se eu não estou vendo o resultado aqui no natural, é porque não está sendo espiritual. Não é bem assim, irmãos. Kairos é diferente de Cronos. Então nós precisamos entender que o espírito de profecia, o ministério profético existe. Tem uma outra, que eu gosto muito de definição, é o ministério da denúncia. Esqueci o nome daquele pastor, amor, não lembro o nome dele. Me fugiu o nome dele. Eu devia ter anotado aqui, esqueci. Então ele fala que ele é trazer o significado espiritual das coisas do passado, presente e do futuro para o povo de Deus, dando a compreensão do significado das coisas em seu valor e sentido espiritual. Valor e sentido espiritual. Este era e é a essência do ministério profético. Amém, irmãos? Essência do ministério profético, então, é dar o significado das coisas em seu valor e sentido. O teor disso é esse, a força da mensagem é essa, a direção da mensagem é essa. Qual então o propósito do ministério profético? Aqui eu vou só passar, porque a gente já leu isso aqui no início do texto. Eu coloquei aqui, mas deveria ter tirado, porque a gente já leu, mas vamos lá. O propósito do ministério profético, então, é o mesmo dos outros. E ele mesmo, não, a gente leu esse texto do Efésios 4, 11 e 12. Deu uns para apóstolos, tal. Mas ele fala aqui no 12, lê ali, ó. Com vistas ao aperfeiçoamento, fala aperfeiçoamento. Lembra que significa do culto domingo? Que é o grau máximo.
É o aperfeiçoamento dos santos. O desempenho do seu serviço para a edificação dos santos. Então o ministério profético também entra nessas três palavras-chave, que a primeira é aperfeiçoamento, da palavra grega catartismo. Nossa, é difícil falar, irmão grego. Trazer a uma condição de aptidão, aperfeiçoamento. Então uma das coisas que o ministério profético vai dar valor espiritual e sentido espiritual é o seu aperfeiçoamento. O discipulador profeta que tem esse ministério profético, nós já vamos chegar num ponto que você vai aprender a identificar se existe isso na tua vida ou não, tá? A parte mais prática. Então assim, ele vai ter dentro dele essa questão de apontar para você algo que já existe em você. O profeta, ele vai conseguir olhar para você, o espírito de profecia vai conseguir olhar para você e enxergar coisas que já existem em você. Alguém que já ouviu uma palavra do seu discipulador que fala assim, cara, só ele viu isso? Alguém já recebeu uma palavra do seu discipulador que você fala assim, cara, é só ele que está vendo isso? Alguém já? Eu já recebi várias, irmãos. Como eu não estou sempre, como eu vou para o meu discipulado, sempre olhando de baixo para cima, eu consigo ouvir mensagens assim que, às vezes numa conversa de brincadeira do pastor Canté comigo, eu falo, tá aí a pérola. Porque eu estou de baixo para cima, sempre olhando de baixo. Nunca olhei para o meu discipulador de igual para igual. Sempre olhei de baixo para cima, ainda que eu sei que eu tenho habilidades melhor que ele. Como ele mesmo já falou. Eu sempre olhei meu discipulador de baixo para cima. Nunca de igual para igual. Quanto menos de cima para baixo. Né, meu amor? Então, numa conversa, o espírito de profecia está ali, porque ele é o testemunho de Cristo. E ali sai uma pérola. Ali eu consigo pegar algo que eu estou atento. Então, o aperfeiçoamento, o profeta, o ministério profético, ele vai trazer o que já existe, o que já se conhece, e vai ajudar no desenvolvimento. Ele está mais ligado ao indivíduo. O ministério profético, ele age na vida de um indivíduo, trazendo à tona qualidades que ele já tem. Eu não sei se eu já compartilhei com vocês aquele testemunho, mas é um testemunho que para mim foi muito forte. Né, ele já morreu, já foi para a glória, Dani Bonilla. Grande profeta desses últimos tempos, foi recolhido das nações, um homem de Deus. Ele tinha, esqueci o nome da escola de profetas que ele fazia na casa dele em Orlando. Ele escolhia 13 pessoas ou 11 pessoas, não lembro agora. Eu não lembro o nome, né? Mas ele ficava lá meses, acho que 3 meses na casa dele, uma escola de profetas. Porque profeta passa por escola, irmão. Profeta que não está debaixo de profecia ou debaixo de profeta, ele não é profeta. Então, eu estava meio apagado, sabe? Esse dom estava apagado, eu estava sendo desestruturado de uma certa forma. E esse dom que Deus colocou no meu coração tinha se apagado um pouco. Eu estava meio que querendo humanizar aquilo. E de repente eu estava lá e acho que vocês estavam, né? Lá na Alcance, foi lá na Alcance em Curitiba. E aí tinha muita gente. E eles chamaram eles chamaram só os pastores sênior de igreja. E eu falei, eu saí correndo, né, amor? Fomos lá para frente. E aí tinha um dos irmãos da Alcance fazer a tradução, porque ele só falava inglês ou espanhol, né, mexicano. E aí ela veio e foi falando, chegou na minha vez, ela começou a falar, o irmão começou a traduzir, bem melhor do que eu, só que daí eu não sabia em quem que eu prestava atenção, daí eu pedi para ele deixar, e aquela mulher foi pontual, irmãos. Eu estou falando do aperfeiçoamento, tá? Eu estou dando testemunho de aperfeiçoamento. Algo que estava se apagando na minha vida. E de repente aquela mulher falou assim, olha, o que Deus colocou, eu estou dando testemunho, irmãos, o que Deus, olha, eu olho para você, e eu vejo nos seus olhos como se os seus olhos fossem uma máquina de raio-x. Falando inglês comigo, inglês clean, fácil de entender.
Falou: Deus deu algo para você, que você vai passar por pessoas que muita gente já passou e nunca viram nada. Mas você, são pessoas comuns para todo mundo. Só que você, Deus deu para você a capacidade de olhar para essas pessoas e enxergar diretamente através do destino profético dessas pessoas. Pastor, esses papos aí é meio confuso, é meio difícil de entender. O que é destino profético? É o que Deus escreveu no livro da vida para você. Deixa eu deixar mais crente o papo que você vai entender. Sabe o que diz lá em Salmo 139? É isso. Antes que você viesse à existência, todos os seus dias já estavam escritos. Isso é enxergar através do destino profético. É quando você olha para alguém e parece que desdobra. Isso acontece comigo, desdobra. Pum, 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 pum. Eu vejo a pessoa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos na frente do plano de Deus. E por que eu tenho ousadia em falar isso? Porque eu sei, como eu falei, estava sendo apagado, desconstruído. E aquela mulher falou assim: pois então volte a enxergar as pessoas. Deus te deu. Lembra, amor? Eu lembro que o pastor Canté estava do meu lado, ela começou a falar: traduz aí, chapa. E eu lembro que ele gravou no teu celular e eu deletei tudo, né, amor? Benção. Fui formatar o celular, deletei tudo. Que ela falou para mim, que ela falou para o Canté, foi tudo para o vinagre, para nós, né, amor? É isso. Então, quando o ministério profético age na tua vida, ele vai trazer aperfeiçoamento. A palavra catartismos traz uma condição de aptidão, ela mostra uma aptidão sua. Mas não está ligado ao seu dom, ao seu talento natural. Está ligado ao que Deus tem para você. O problema é que nós estamos numa geração pós-moderna, marxista, humanista, que eu não preciso estar debaixo de profeta. Eu sou o profeta de mim mesmo. O espírito do anticristo. O espírito do engano. Enganando a igreja, mentindo para a igreja. E muitos estão caindo nessa. Eu não vou parar de confrontar ele. Não vou parar de confrontar esse espírito enganoso. Não vou parar. Então ele vai lidar com pessoas. Para o desempenho do seu ministério, né? No texto de Efésios 4:12. A palavra ministério, o desempenho, a palavra desempenho, ergon. Trabalho, tarefa, emprego, uma ação, o que é feito, uma obra. Então o ministério profético, ele age também no corpo da igreja, nos ministérios, e como faz as coisas. E aqui que entra a questão do ministério profético conseguir enxergar tempo das coisas. Ele consegue enxergar tempo, não é que ele enxerga a hora e o tempo. Ele sente no seu espírito alguns que realmente vivem no alto monte, onde o ministério deles literalmente é só única e exclusivamente se dedicar ao profético. Eu conheço alguns assim. Nós temos ali em Londrina, como é que é o nome dele? Judá Bertelli é um desses profetas. O próprio Fábio Coelho é outro profeta desse. Tem um outro barbudo, cabeludo do Mevan, esqueci o nome dele. Também são homens que se dedicaram exclusivamente a viverem no monte. Quando esses caras descem do monte, não estou falando do Monte Morro, irmão, vai lá orar. É lá do lugar de busca, sabe? Não é só monte, eles também descem no vale. Que Deus também chama para o vale às vezes. Mas ele traz o quê? Como que esses dons, o profeta ele consegue te ajudar a pegar o teu dom, o teu talento e colocar no lugar certo. Deixa eu acelerar aqui, irmão, senão vai demorar muito. Então, ele conscientiza da necessidade de pôr o seu dom em prática. Por isso que ninguém fica confortável do lado de dois caras, evangelista e profeta. Por quê? Porque o evangelista, a função do ministério dele é tacar fogo no corpo. Eu ia falar uma outra coisa. Para ninguém querer ficar sentado no banco da igreja,
sendo um avaliador do pastor e do pregador, e sim alguém que vai botar a mão na massa e ganhar alma para Jesus. Esse é o evangelista. Nunca está satisfeito. Sempre tem mais pessoas para ganhar. Nunca acabou a obra. Enquanto não voltar Jesus, Rainer Bank fez pouco. É o evangelho natural dele. E o profeta também. Porque ele vê a ferramenta, e eles também entendem que ferramenta, quando começa a ficar parada, começa a criar ferrugem, e Deus não usa ferramentas enferrujadas. Ai, Deus me usa, me usa, me usa. Deus está querendo te usar, mas você não quer ser usado, você não se deixa o óleo te lubrificar. Deixa o óleo vir. Às vezes tem que dar uma lixada, porque já enferrujou demais. Me responde, um alicate enferrujado funciona? Quem que entende pouco de ferramenta? Alicate enferrujado funciona? Mas deixou de ser alicate? Meu discípulo me deu um... Como é que é o nome daquele negócio, David? De pegar peixe? Que pega na boca do peixe assim? Alicate de contenção. Obrigado. Ele me deu um e daí... Faz tempo, lá anos atrás. E ficou guardado lá em casa. E essa viagem para Santarém, que eu não precisei usar, porque eu não peguei nada de peixe. Nem deu para ir pescar, né, amor? Eu falei, cara, ele estava para comprar um, ele comprei um, eu falei, cara, eu vou pegar isso aqui. Fui lá, nem mexia, irmão, travado. Falei, degacido. Fui mexendo, trabalhando. Mexia, puxava com a mão. Vai lá ver como é que tá. Você puxa, solta, tac, se pegar teu dedo machuca. Funcionou de volta. É isso que um profeta faz na vida de quem está querendo ficar parado. Joga um óleo, passa uma lixa, força. Ai, Deus, me sustenta que a minha destra é fiel. Sim, sustenta, mas umas palavras ele fala assim, eu te fortaleço. E nesse fortalecer, não é que você vai estar parado, ai Deus, não consigo levantar. Ele começa a encher a água para você ter que levantar. Deus, se o Senhor não fizer alguma coisa, eu vou morrer. Aqui, sentado, parado. Então tá bom, taca fogo do teu lado. Eu estou falando muito sério, irmãos. Quando nós não estudamos a Bíblia, nós não entendemos isso. Agora, quando você estuda a história dos profetas, quando você se aprofunda em como que o cerne desses caras se tornaram a mensagem profética, você vê o que aconteceu com a vida deles. Então, o ministério profético na igreja, ele vai trazer isso. Ele vai trazer também o ergon, que é o trabalho. Se mexe, cara. Vamos. Está enterrando o seu dom, está enterrando o seu talento. Isso também é função do ministério profético. Outra coisa, para a edificação, oikodomé, o ato de construir um edifício cumprido, avanço espiritual, edificação. Aqui ele está falando da importância da ativação ministerial da igreja. Aqui ele já traz não somente a questão do ministério agindo na igreja local, mas ele traz também a ativação da igreja. Pessoa, indivíduo, a ação do indivíduo no corpo e qual o efeito do corpo na cidade. Então o ministério profético também traz essa questão da edificação. Ele aponta para um caminho. Nós estamos construindo uma grande obra e não podemos parar. Quem falou isso? Neemias. Então ele traz isso aí também. Então qual que é o alvo do ministério profético? Eu vou só ler o texto, Efésios 4, versículo 13, diz assim. Acho que está lá, né? Aí, pronto. Então acompanha, não sei se dá para você enxergar os negritos do PowerPoint, mas fala assim, ó. Qual que é o alvo? Até que ponto o ministério profético age? Até que todos, fala todos, cheguem à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Irmão, só um parênteses rapidinho. Tu já parou a pensar o que é a medida da estatura da plenitude de Cristo?
Não, isso é só quando a gente morrer. O texto não estaria aqui dessa forma como um processo. É um processo. É muito forte, irmão. A medida da estatura da plenitude de Cristo, 14, para que não mais sejamos como meninos. Por que nós temos muito crente que é fraco ainda? Porque foge do processo de crescimento. Mas qual crescimento que o homem vê? Não, aquele que Deus criou quando te fez nova criatura. Desse. Não do aparente, mas do interior. Senão Paulo não ia falar assim: Senhor, a família no qual me ponho de joelho. Ele ora para que eles sejam fortalecidos no seu homem interior. Porque o homem vê fora, Deus vê dentro. Então o amadurecimento não tem nada a ver com a tua capa, e sim tem a ver com como bate o seu coração diante de Deus. Isso é maturidade. Para que não sejamos como meninos. Aí ó a característica de menino: agitado de um lado para o outro, levado ao redor por todo o vento de doutrina. Porque menino tem força. Pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Não erro. A voz profética está muito forte na nossa nação ultimamente, sabe por quê? Deixa eu deixar dar vazão à voz profética por um momento. A nação de ferro. Quem sabe, conhece quem é a nação de ferro? Eu não ouvi de ninguém, mas você ainda vai ouvir. A nação de ferro ruiu. USA, Estados Unidos. Ruiu. Está se desintegrando. E a mesma coisa estão tentando fazer com o Brasil. Só que o Brasil está ouvindo há mais de 20, 30 anos, que é um berço de... Que vão para as... Por que vão para as nações? Para botar no Instagram... Dando água para um sedento na África. Eu vi missionário tirando foto fazendo isso. Tá? Não, irmão. É para ser testemunha de Jesus. É o espírito da profecia. Então o Brasil, escuta o que eu estou falando. O Brasil será o último lugar onde nós vamos, no mundo, onde nós vamos experimentar uma grande manifestação de glória. Mas antes tem que queimar o fogo, toda a palha tem que queimar, para que as nações possam ter e viver o avivamento que o noivo vai trazer. Fecha parênteses. Vendo doutrina, pela artimanha dos homens, induz ao erro. 15. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Cresçamos em tudo. Tudo. Mas seguindo a verdade, 16, de quem todo o corpo, fala todo o corpo, mais uma vez todo. Irmão, nós estamos vivendo um tempo que nós já estamos com muita carga e sobrecarga de informações que nos fazem ficar para baixo. Então nós precisamos aprender a ser as pessoas que vão trazer também as pessoas para cima, certo? A saber olhar para as qualidades. Mas nós, como maduros em Cristo, nós temos que olhar para dentro de nós e entender que todo o corpo, e esse todo o corpo me inclui. E se me inclui, e se eu estou incluído em todo o corpo, a responsabilidade de crescer é minha e não do meu líder, do meu pastor ou de alguém. É minha. Quando ele fala assim, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado com o auxílio de todas as juntas, aqui entra o ministério, aqui entra o discipulado, aqui entra esse cuidado, essa atenção, esse negócio da pessoa te ligar e você atender e falar com ela e mandar aí entra isso, ajuda de todas as juntas, de todas as pessoas, todas as coisas que juntam as partes do corpo, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento, para a edificação de si mesmo em amor. O ministério profético age diretamente em tudo isso daqui, porque ele vai trazer,
O que traz? Ele alcança a unidade, está lá no PowerPoint. Alcança a unidade, pleno conhecimento do ministério de Cristo, a perfeita varonilidade, maturidade, estatura de varão perfeito, fim da inconstância, fim dos falsos ensinamentos, fim do engano, ensinar a verdade, crescimento, ajustar os relacionamentos no corpo. Coisa de ministério profético. Ajudar a definir e respeitar funções, ligas, juntas, medula. Ministério profético. Pastor, como identificar então o ministério profético? Como que eu posso identificar que eu de repente possa ter esse ministério profético? Deixa eu falar algo para vocês antes de falar isso aqui, relembrá-los, irmãos. Irmãos, quando é um risco, tá? É um risco perigoso que eu alerto aqui. Quando eu quero apenas me desenvolver, porque nós temos que fazer isso, nos desenvolver, aprender tudo. Mas nós nunca podemos cair no erro de imaginar de nós mesmos além do que convém. O que isso quer dizer? Eu vou aprender, vou crescer sim, mas eu sempre vou ter alguém. Sempre vou estar ligado a alguém. Eu sempre vou ter alguém para falar para mim o que eu preciso crescer mais, o que eu preciso crescer menos. Alguém que fale para mim, olha, o que você está aprendendo é muito bom, é legal, é certo, só que isso aqui é perfeito para você agora. Pastor, você não está querendo induzir a gente para o discipulado? Irmão, não estou induzindo para o discipulado, eu estou sendo totalmente intencionalmente falando do grande comissionamento de Jesus. Não é o discipulado da visão na igreja, não, abençoado, é a missão que Jesus deu para a igreja, e de fazer discípulos. Mas não é de pessoas, não é do pastor Michel, é de Jesus, sim, é do testemunho de Jesus, o espírito da profecia. Então é muito importante que você cresça, aprenda, mas não caia no engano de achar que você é exclusivo. Irmãos, é triste ver quando uma pessoa pensa assim. A cobiça entra no coração. É horrível, é triste. Então, como identificar o ministério profético? Primeiro, dentro de você nasce um testemunho interior. Dentro de você começa a ter um testemunho da palavra de Deus dentro de você. Ela começa a trabalhar dentro de você. Estava conversando com o Juan hoje. Irmão, 40 anos no deserto, aguentando um povo rebelde, ingrato. Estavam no Egito, escravo. Sabe? Não vou pregar sobre a escravidão do Egito, mas é um simbolismo de como andava a nossa alma, a nossa vida sem Jesus. Perdido em pecado, perdido em ambições, em tanta coisa errada. Então, Moisés ficou 40 anos, irmãos, liderando um povo rebelde, ingrato com Deus, rebelde com Ele, ingrato com Ele. Mas por que ele aguentou? Eu estava meditando nisso hoje. Porque antes ele for liderar um povo rebelde, Deus, no deserto, Deus teve que lidar com a rebeldia dele durante 40 anos também no deserto. É isso que eu chamo de testemunho. Não lembro se foi Oséias também, ou foi Ezequiel, que a mulher dele morreu assim muito subitamente. Pum, morreu, de repente. Deus arrebatou ela. E naquela época, irmãos, o luto era algo que era muito sério. Era quase que pecado você não ter luto. E Deus falou para ele: amanhã você saia de frente para o povo, como se nada tivesse acontecido. Simplesmente saia sorridente, de cara lavada, de roupa bonita, saia sorridente. O texto fala que essa atitude é uma atitude que causa, é um absurdo naquela sociedade, é uma coisa estrondosamente horrível naquela sociedade. E ele pergunta: por quê? Por que, Deus? É a minha mulher, eu estou com dor, eu amava minha esposa, ela morreu, o que está acontecendo? É porque é assim que está o povo. A minha noiva morreu diante de mim, ela me deixou, mas eles andam como se nada tivesse acontecido.
Então, o testemunho interior não é porque eu sinto que eu sou profeta. Não, a palavra começa a arregaçar você. Um esmagamento, uma escuridão, de repente é uma névoa, você não enxerga um passo na frente. É a palavra, está gerando fibra dentro de você, para que você não fale uma mensagem, mas para que você seja a mensagem. É muito forte isso aqui, irmãos. Então, se tem textos da palavra que está remoendo você, é você e Deus aqui. É o testemunho interior, é você e Deus. Aquilo está pegando você. Quando você lê aquilo, você sente que é Deus falando com você. É o espremer da azeitona, irmão. Um indício de ministério profético muito forte. Apesar que Deus faz isso com todo mundo. Mas quando uma mensagem que você não consegue entender o porquê está acontecendo com você, e Deus fala, mas eu preciso que você passe por isso. Começou. Outra coisa, testemunho da autoridade, seu pastor, seu líder. Pastor, Deus não precisa de homens reconheçam. Irmãos, leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Não, Jesus trouxe a graça. Peraí. Subiu ao monte, passou a noite orando, voltou e tinha mais de 120, mais de 500 discípulos, mais de 500 seguidores. E ele apontou, você, vem andar comigo, você que vem andar comigo, você fulano, anda comigo, você aqui anda comigo, vem para ser mais perto. Depois que ele chamou esses 12, ele ainda chamava outros 3 para ir um pouco mais longe. E ainda com esses 3, ele chamava um para vir aqui, vem aqui, tem coisa que eu quero falar só com você. São os níveis que Jesus tinha de relacionamento. Então aqui você pode perceber que existe o testemunho da autoridade, existe o moço do profeta. Existe Elias e tinha o moço, Eliseu. Tinha Samuel, mas teve Eli. Então toda a Bíblia você vê isso. Mas Abraão foi o pai da fé. Ele foi o primeiro a ouvir Deus. Depois de Adão. Então teve muita coisa, queridos. Então aqui existe o reconhecimento da autoridade. O seu líder olha para você e fala, cara, você tem um dom profético. Vamos desenvolver isso aí. Vamos trabalhar isso aí. Só que olha aqui para mim, irmãos. Se existe de repente um ministério profético na tua vida, eu quero falar algo para você. Te prepara para sofrer. Estou falando sério. Pastor, nem quero. Não é você quem escolhe, é Jesus quem já te escolheu. Tá? Testemunho do povo, as pessoas começam a enxergar esse você, o ministério profético. Nossa, irmão, o que você está vendo no meu futuro? Fala, vejo que tu és um fariseu. Vejo que tu precisa se converter e orar. Porque você está esperando que os homens falam quando Deus quer falar diretamente com você. Testemunho da Fran, um dia você pede para ela te contar como que Deus ensinou ela. Sabe, irmãos, a frase que a gente ouviu muitas vezes, para de ser um eco e começa a ser uma voz. É porque a gente está acostumado demais a depender do que os outros falam. Nós temos que aprender a ouvir Deus, a falar com Deus, a botar nosso coração para Deus. Aí quando chega num Tadel, numa palavra, eu não fico... Eu fico, cara, isso é verdade. Cara, isso, nossa, aquilo vai testificando dentro do teu coração. Aquela mensagem que é só um pedaço que Deus falou com você do quebra-cabeça. Você vem num culto, numa palavra, de repente num Tadel desse, e vem outras 2 peças, que fala, uau, está pegando força, está pegando cor. Por quê? Porque você está construindo algo. Construindo algo. Então tem testemunho do povo aqui nessa história. As pessoas vão reconhecer isso em você. E outra coisa, para você identificar o ministério profético, você se identifica com a mensagem. Vamos fazer um teste aqui? Não precisa levantar a mão, tá? E eu não quero que você também... eu vou correr um risco bem grave no que eu vou perguntar aqui, mas não tem problema. Até porque eu imaginei que ia ser assim. Quantos estão conseguindo realmente se conectar com essa mensagem? Levanta a mão. De verdade. De verdade. De verdade. Não levante se você fique à vontade. A probabilidade de você ter um ministério profético na tua vida é muito grande.
É porque não tô, é que está difícil, pastor. Não, não, não. É mensagem profética, ela é difícil de entender. É uma mensagem que você é ligada, ela é plugada no espiritual completamente. Então, a identificação com a mensagem. Quer ver uma mensagem, se fosse um pastor pregando, uma mensagem pastoral, tá? Não estou falando mal, pelo amor de Deus, tá? Queridos, o meu espírito de profecia veio para te mostrar o amor de Jesus. Não estou sendo cínico, irmão. Eu estou mentindo, não é verdade. Romanos 5. O amor de Deus foi derramado nos corações pelo Espírito Santo. Mas eu estou pegando esse texto e falando assim, cara, a mesma mensagem, um pastor, Jesus te ama e derramou o Espírito Santo por você, você é filho amado. Pastor, a mesma mensagem. O mesmo texto do evangelista, se você é amado, pois então ame. Porque o Espírito Santo veio na tua vida para te amar, mas não para você ficar um poço de amor. Eu vou fluir, irmão, que eu amo falar sobre isso. Eu sou evangelista. Profeta. Você foi amado, que o Espírito Santo foi derramado sobre a tua vida. Você entende? Aí entendo. Então o que você está fazendo parado? Não, é verdade, gente. O mestre, olha, o Espírito Santo. O Espírito Santo soprava sobre a face do abismo. Começa lá em Gênesis, irmão. Estou falando sério. Quem fez ETI me lembra do Ronald Gortz. Eu amava a mensagem daquele homem. Tem gente que odeia. Porque ele dava uma volta gigante. Aí dava um nozinho aqui na ponta. Tudo num fardo só. Tem gente que dormia na aula do cara. Falei, eu não consigo entender nada que esse homem fala. Eu falei, eu entendo. Eu não perdia uma. Pegava tudo. Tem até hoje coisas imprimidas no meu coração. Que nessas voltas dele ele falou. Então a mensagem profética, você consegue se identificar com a mensagem, então é muito provavelmente que você tem um ministério profético. Pastor, o que fazer para confirmar esta impressão? Né? Então vamos só revisar rapidinho, meu tempo já acabou. Então há um testemunho interior teu. Para mim, o maior testemunho interior que nós podemos estar sentindo agora é uma insatisfação. Não com pessoas, não com a igreja, não com o líder da igreja, mas com a situação com que o mundo se encontra e como está o coração de Deus em relação a isso. Vou repetir, não é porque eu estou desanimado com o pastor, desanimado com o irmão, desanimado com a igreja, desanimado com a célula, porque isso, porque... Não, isso aí não é identificação com a mensagem, isso é falta de sentido, de propósito com Deus, de reafirmar muito fortemente. Não estou falando que acontece momentos de fraqueza, irmão. Eu passo por isso, todos nós passamos por isso. Só que elas não podem permanecer. Não pode. Então o teu constrangimento é constante com o que Deus está sentindo. Óbvio que você sempre vai olhar para você primeiro, né? Então, testemunho interior, testemunho da autoridade, as pessoas começam a identificar. Eu vou ser público, todos já viram. O Juan para mim tem ministério profético. Já falei para ele. Não é receber pela fé, você sabe. Então age. Não, vai estudar, se aprofunde mesmo, vai a fundo, vai para livros. Né? O calcanhar de Aquiles eu falei na tua casa. E ali na sala de oração. Pronto. Está ali, um dos caras dessa igreja que eu entendo que realmente tem ministério profético. Minha esposa é outra. Ministério profético fortíssimo. E ponto final, acabou-se. Não tem quem me tire isso da cabeça, está claro. Certo? E o povo? Essas duas pessoas que eu falei, alguém tem dúvida? Eu não estou adorando a pílula de ninguém aqui, tá, irmão? Pelo amor de Deus, eu estou num grupo de líderes. Se não puder falar isso, estamos com um problema. É nítido, é claro, é uma coisa visível. Identificação com a mensagem. Está sofrendo. Sofrendo. Eu estou perto daquela mulher ali, eu vejo o que Deus está falando com ela. Eu vejo, escuto o gemido de vez em quando. Pastor, como que eu faço para confirmar essa impressão dessas coisas aqui no meu ministério? Primeiro, comece a ler livros específicos nisso. De repente você acha que não tem nada, então tá bom, você está aqui ouvindo, ajuda seu irmão a desenvolver o ministério dele. Não é com você que eu estou falando, daqui a pouco eu chego no ministério que é o teu.
E você vai falar, uau! Então, leia os cursos da IMP. Nós estamos com um grande desafio, irmãos, o ano que vem. O profeta, ele tem isso, a pessoa tem aquele dom, aquele talento, ela vai lá, cara, então vai, desenvolve, desenrola. Os cursos da IMP, a gente só fez a primeira grade, irmão. A primeira grade é chamada pela IMP de curso de fundamentos. Ou seja, é só fundamento, não tem nada profundo ali. A grade 2 tem um nome também, a grade toda, curso de maturidade cristã. É poderoso demais. Eu e a Fran estamos com esse desafio do ano que vem nós ministrarmos todas essas classes, irmãos. Todas elas. Quero me dedicar, preciso muito de todo mundo para poder me dedicar nisso, mas eu quero muito me dedicar, trazer aqueles que eu conheço que têm ministério mestral me ajudarem. E vamos desenvolver a segunda classe, é poderoso demais, irmãos. Você sabia que são 7 grades de curso? 7. É um curso de teologia completo. Você só precisa fazer o teste final numa universidade aí, e os documentos e tal. E você é formado em teologia. Expor-se a ministrações proféticas. E se expõe. Se você sente que de repente alguma dessas coisas está te chamando, sabe? Se expõe às ministrações proféticas, venha nos clamores, irmão. Irmão, pare de terceirizar aquilo que Deus pediu para você fazer. Tem muita gente aqui que está terceirizando o que Deus pediu para você fazer. Ah, mas de repente não é aqui em outro lugar. Vamos esperar quando chegar no dia do juízo, se Deus não vai te cobrar, era lá. O que está esperando? Eu não estou falando de ninguém, irmão. Eu sinto isso no meu coração. Que tem pessoas que estão segurando, retendo o que Deus já mandou fazer. A Fran um dia fala sobre isso, mas eu lembro quando ela estava retendo. O cara chegou diante dela, nunca viu ela na vida. Olhou bem dentro do olho dela e falou assim: está acontecendo isso e isso com você, sabe por quê? E se você não cuidar, você vai até morrer. Porque profeta que retém o que Deus mandou falar, morre. É muito forte, irmãos. Ah, pastor, eu não vejo muita base nisso no Novo Testamento. Você pode entender essa morte da forma que você quiser, irmãos. Lembre-se que a figueira, mesmo cheia de folhas, se ela não der frutos, ela seca. Isso pode se entender como morte. Então, expõe-se ministrações, clamores, os jejuns, irmãos, as orações, se expõe. Se expõe. Outra coisa, discipulador, mentor. Se existe uma coisa que pode prejudicar a vida de um discípulo e o processo de maturidade de um discipulado, é o discípulo que esconde o coração do seu discipulador. Ele até expõe as coisas, mas esconde o coração. Eu quero ministrar sobre isso um dia, mas eu vou dar só uma coisa muito séria. Quando Geazi mentiu para o seu profeta e foi atrás da recompensa de Naamã, ele já pecou no seu coração. Quando ele chegou diante do seu discipulador, que foi somente Eliseu, o cara que recebeu a porção dobrada de Elias, ele falou: onde você estava, Geazi? Geazi teve a oportunidade de abrir o coração dele. O pecado já tinha cometido, já ia ter correção, ia ter disciplina, igual, Deus já ia discipliná-lo. Mas ele falou assim: onde você estava? Deu a oportunidade de Geazi se arrepender. Olha, meu profeta, eu me arrependo porque eu errei. Ia ter problema, ia, mas talvez não fosse tão grave. Ah, aconteceu tal coisa. Até apontou uma falha, entre aspas, do discipulador dele. Falou assim: acaso o meu espírito não estava com o seu quando aquele homem desceu da carroça? Então o coração do discipulador que ora, que realmente, genuinamente, Deus vê nele um interesse genuíno na vida que é discípulo, o espírito de paternidade está ligado. O espírito do profeta está ligado ao espírito do filho. Ele sente. Aqui, ó. Então, irmãos,
discipulado é muito mais que você falar das coisas, teus projetos, teus sonhos e dar aquela dourada na pílula, naquela capa que você colocou. O seu discipulador está sentindo no coração que não está bem. Aqui, ó. E quem sabe está esperando a oportunidade, está te dando a oportunidade para você falar. Discipuladores é aquele que dá suporte, que encoraja para que você gerencie seu próprio aprendizado, maximize o seu potencial, desenvolva as suas habilidades, aprimore a sua performance e se torne o mais parecido com Jesus possível. Por isso que aqui tem que ter a transparência, porque para que você se torne mais parecido com Jesus, você precisa ser transparente. Eis uma das grandes importâncias de você, que é discipulador, crescer em entendimento bíblico, porque discipulado sem conhecimento bíblico é horrível, irmãos. Tá? E envolva-se nas atividades da igreja, ligada a esse ministério, se envolva. Quantos aqui estão tendo sonhos proféticos assim? Entendem que são sonhos proféticos? Pode levantar a mão, irmão. Fran, pá. O que você está fazendo que você não está no ministério de orar e sem cessar? Por que você não está no ministério de oração? Vá para o ministério de oração, irmãos. Lá tem mover profético, lá acontece muita coisa. Está tudo online porque tem que ser online. E a líder tem 66 anos, senão ela estava aqui. Conheço bem minha mãe, gente. 65. Obrigado. Obrigado por corrigir a data da minha mamãe. É verdade, só faz em março de 66. Então assim, gente, se envolva. O que está fazendo que você não se envolveu no worship team? Pastor, o que é worship team? Time de adoração. Mas pastor, não quero fluir no profeta, quero só cantar. Vem, quem sabe Deus te encharca aqui e você passa a ser um adorador. Porque cantar, irmão, papagaio canta. Adorar é privilégio dos filhos. Filho. Eu não estou falando só de cantar, tá, irmão? Tocar, até a banda toca. Mas ministrar, adoração é privilégio de filho também. Eu sou irmãos, que eu estou lá, ó, aqui no meu coração eu sinto assim, ó. Cara, está fluindo a adoração. Olha o que aconteceu semana passada, irmãos. O que tinha? Era teclado? Ou era violão, Gabo? Teclado e voz. Uma voz e um teclado. Olhe o que aconteceu. Eu não conseguia subir naquela escada. Eu não entendi porque que Deus fez eu buscar algumas pessoas. Não entendi até agora. Não tenho nem ideia por que Ele fez aquilo. Tá? Mas foi muito forte. Então envolva-se nisso aqui. Outra coisa, dança, seja exaltado. É um ministério profético, irmãos. Porque dançar, irmão, até o carnaval dança. Agora, de vez em quando eu vejo uns negócios aqui, irmão, com os meus olhos espirituais, que eu falo, uau! Sabe o que eu vejo aqui de vez em quando, irmãos? Eu tenho vontade de mandar, de vez em quando eu mando um print para a Kathleen. Às vezes eu vejo, como pastor, a gente precisa saber o estado das nossas ovelhas, é bíblico. E como está o nosso rebanho. Aí às vezes eu vejo uma irmã aqui adorando, e eu sei a situação que essa pessoa está passando, e eu vejo aquela pessoa com uma Bíblia na mão, correndo lágrimas, eu falo, meu Deus do céu. E isso está chegando lá no céu assim, ó. Parece que eu vejo, parece coisa minha, né? Parece que eu vejo Deus falando assim, manda mais, está muito cheiroso isso aqui. Ai, mais, adore. É assim que eu imagino Deus, quando eu sei da situação que está a pessoa e o quanto a pessoa está adorando. Isso chama-se sacrifício vivo. Isso chama-se culto racional. Culto racional não é ver que aqui, sou racional, eu sou cordato. Não, irmão. É racionalmente, intencionalmente, cronologicamente, eu me arrebentar na presença de Deus. Deus está vendo, Deus sente. Se envolva. Eu não vou entrar nisso aqui, vai demorar.
mas eu só vou citar 4 diferenças dos dons espirituais para o ministério profético. Dom ministerial, então, esses 5 ministérios, é o próprio Jesus Cristo que colocou, porque Ele deu uns para apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Esses dons operam, o que é operar? É fazer o quê? Esses dons ministeriais e serviço, eles operam profecia, serviço, ensino, exorta, reparte, preside e tem misericórdia. Isso é um dom de Deus, é o que Deus opera através do ministério. Agora, através de qual ferramenta espiritual? O Espírito Santo vem e traz dons espirituais, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, cura, operação de milagres, profecia, discernimento de espírito, variedade de línguas e interpretação de línguas. Tudo isso aqui nós vamos falar um pouco mais para frente, mais aprofundado. E em março, nós vamos ter um seminário de ativação de dons. Tá? Aleluia, para você que vibrou, você que entendeu, porque você não é onipotente, você sabe que Deus quer usar a vida de pessoas. Então o chamado ministerial não está associado à sua identidade, não está associado ao seu estilo, não está associado ao seu temperamento, mas à mensagem. Amém, irmãos? O colérico, o fleumático, não importa, a mensagem. O ministério está ligado o profético está ligado à mensagem, e não ao temperamento, o style do cara. Amém? Antes de tudo, existimos para honrar e glorificar a Deus, abençoar e servir pessoas. Agora aqui, rapidão, fica de pé para nós orar, que já acabou o tempo. Como deve ser a vida de um profeta? O que eu falei? Pastor, tem um ministério profético. Prepare-se para sofrer. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Simples. O ministério profeta é um apostólico, é a visão. Ele traz a visão e transforma aquilo tudo em missão. É o alicerce que é fincado na rocha. Sobre essa visão apostólica, o ministério profético começa a trabalhar no indivíduo, no ministério e na igreja. Amém, queridos? Como eu falei, 0,001% do que realmente é o ministério profético. Se você sentiu, no seminário de dons, talvez apareça ainda mais forte o teu ministério. Como eu falei, naquele seminário lá em Curitiba, foi quando foi reativado algo na minha vida. Eu comecei a entender um pouco mais sobre esse chamado profético também na nossa vida. Então, irmãos, continue, sabe? Não permita, irmãos, olha aqui para mim, não permita, sabe? Por que eu falo não permita? Porque é você que deve guardar teu coração. Eu estou sendo muito intencional com algumas pessoas de não dar muito ouvido. Não que eu estou deixando de lado e o pastor não quer falar comigo. Não é que eu não quero falar com vocês. Não é isso. É que eu quero que Deus fale com você. E se eu for falar qualquer coisa, eu posso atrapalhar. Eu sei como é que é alguns momentos. Deus quer falar com você. Não permita que o engano tire você daquilo que Deus está querendo planejar na tua vida. A Fran falou, eu quero repetir. Entenda o privilégio. Entenda o privilégio, que é ter o privilégio de servir a Jesus na vida das pessoas. Se o teu ministério é apostólico, é profético, pastoral, não interessa. Havendo profecias, elas desaparecerão. Havendo línguas, elas cessarão. Porque o amor, fala amor, é o vínculo perfeito, irmãos.
paz. É o amor de Jesus. Você pode ter todos os ministérios, todos os dons. Se você não tiver amor, de nada importa. Amém? Faz assim com as suas mãozinhas, eu quero orar por você. Espírito Santo, eu quero te agradecer por esse ensino. Obrigado pela sua misericórdia, Pai, que faz com que um evangelista ensine. Obrigado, Jesus, porque a sua misericórdia, a sua graça e seu favor. Mas, Pai, eu sei que essa palavra foi ministrada. Eu sei que aqui tem profetas, Senhor. Profetas do ministério profético, que Deus está querendo usar, que o Senhor quer usar. Senhor, começa a acionar dentro deles o testemunho interior. Aciona neles, liga neles esse testemunho. Oh Senhor, nós precisamos da voz profética, que traga o testemunho de Jesus. Precisamos da voz que clama no deserto, Senhor. Precisamos da voz que clama pela santidade. Precisamos da voz que clame pelo desejo do teu coração. Precisamos da tua voz que clame nos vales, Pai, nos caminhos, nos atalhos, Senhor. Precisamos dos profetas que tapam brechas. Precisamos dos profetas que apontam os canhões. Precisamos dos profetas que fazem das suas foices arcos, Senhor. Em o nome de Jesus, Pai, aqui está o teu povo. Usa-os, Pai. Aciona neles. Fala com eles, Senhor. Aparece para eles em sonho. Coloca um anjo falar com eles. Senhor, fale com eles. Em o nome de Jesus eu te peço isso, Deus. Que nós possamos estar firmados na rocha que é o Senhor. E que tudo que nós formos fazer seja para a honra e glória do nome de Jesus. Amém.